digno de receber todo louvor e glória àquele que vive para sempre. Jesus vive para sempre, porque Ele vive, a gente pode crer no hoje e no amanhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou pelo menos acompanhar comigo, aí no texto que será projetado de Deuteronômio 8, 1 a 4, e depois dos 11 até o 16. Deuteronômio 8, 1 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E o próximo texto, eu vou ler a partir do versículo 11, está projetado aí só o 14, mas o texto diz assim: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é o nosso maná, ela é o nosso alimento diário, e por isso nós queremos pedir que o Senhor fale através da tua palavra, para que traga sustentação, provisão a cada coração que participa conosco dessa celebração. Usa-nos como instrumento do Senhor, que teu Espírito canalize os meus pensamentos, e também o teu Espírito mova no coração de cada um que participa dessa celebração, em nome de Jesus. Amém. Recentemente já fiz uma pregação em cima desse texto, falando dos infinitivos, Deus e o homem. Deuteronômio 8, foi no dia 21 de junho. Agora eu quero pensar numa outra perspectiva nesse texto. É interessante que nós estamos falando de um período do povo de Israel, já fechando no livro de Deuteronômio os 40 anos de deserto. O povo hebreu foi libertado da escravidão do Egito, onde permaneceu lá 430 anos. Moisés encaminha-os até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus traz as tábuas da lei, todas as demais instruções, estatutos e leis, e partem agora em direção à terra prometida. Uma prudência estratégica de Moisés foi enviar os 12 espias, um representante de cada tribo, eram 12 tribos, portanto 12 espias, que deveriam ir olhar na terra. E eles foram. E você vai encontrar todo o relato dos espias em Números, capítulo 14. No Números 14 você vai perceber que eles vieram dizendo: olha, a terra que nós estamos indo é uma terra muito boa. É uma terra, de fato, que tem muita fartura, mana, leite e mel, conforme o próprio Deus havia dito. Porém, lá tem gigantes, e a gente sentiu como que gafanhotos. E o relatório dos espias trouxe um certo temor a todo o povo, especialmente porque dos 12, 10 espias contaminam negativamente esse povo. E eles se estimulam, e eles começam a manifestar a incredulidade, manifestar a rebeldia diante do povo. E aí Deus olha aquela situação e mostra o seu descontentamento. Em Números 14, lá está registrado assim, Deus dizendo: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu já fiz no meio desse povo? Com pestilência vou ferir e deserdar esse povo, e farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte que este. Moisés, ouvindo esse desgosto de Deus, ele intercede pelo povo. Ó Senhor, Tu que és longânimo, e o Senhor que é grande em misericórdia, e que perdoa a iniquidade
e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração e quarta, perdoa, pois a iniquidade deste povo. Moisés intercede pelo povo, mas Deus responde: segundo a tua palavra, Moisés, eu já perdoei, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum desses verá a terra que com juramento prometi a seus pais, se nenhum daqueles que me desprezaram verá. E Deus dá então um veredito, que as infidelidades, e segundo o número de dias que eles tiveram fazendo a espionagem, que foram 40 dias, cada dia representando o ano, eles levariam sobre as iniquidades 40 anos e teriam experiência do desagrado de Deus. É isso que está em Números 14, versículo 34. Porque esse povo se levantou contra mim, diz o Senhor, porque esse povo murmurou contra mim, e esse povo, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Meu amigo, a desobediência e o desprezo ao Senhor, as infidelidades, as iniquidades, a murmuração e a incredulidade e rebeldia desse povo fez com que o Senhor se desagradasse deles. E assim foram 40 anos cravados no deserto. Tiveram que suportar a experiência do desagrado de Deus. Não queira você passar ou experimentar o desagrado de Deus. Deus se colocando contra a sua vida, em oposição à sua casa, em oposição à sua nação, em oposição ao seu povo. Deus como inimigo, como alguém contrário à sua vida. Não queira experimentar esse desagrado, e foi que esse povo passou. Monta acampamento, levanta acampamento, barracas em volta do tabernáculo, cada um de acordo com a sua tribo. 40 anos foi essa rotina. Foram de rotina de acampamento levantado, acampamento montado. Pois bem, mas eu queria dizer que mesmo diante de um período de tratamento de Deus, mesmo diante desse vaticínio, desse castigo que Deus já pronunciara a eles, Deus mostrou, e é isso que eu quero que você esteja atento. Eu não vou falar hoje do desagrado de Deus, mas eu vou falar da bondade de Deus, porque durante esses 40 anos Deus esteve presente com o seu povo, cuidando, sustentando, trazendo direção, trazendo instrução e protegendo o seu povo no deserto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero tratar desse tema, o Deus que provê no deserto. Eu conversava com a esposa, com a Neia, sobre as apreensões que este momento traz para qualquer um individualmente, esses momentos de incertezas, de imprevisibilidades, de dificuldades, de notícias ruins que a gente diariamente ouve, promovem distúrbios interiores, emocionais, promovem tristeza, promovem angústia, promovem dentro de nós, para alguns até depressão, promovem insegurança, medo, ansiedade e até pânico em algumas pessoas. Mas é algo que atinge todos individualmente, mas envolve também o casal, envolve os filhos, a família de forma geral, envolve a igreja, a sociedade, a cidade, envolve a nação, está envolvendo o mundo. Este momento gera isso. Mas o que eu comentava com a esposa era o seguinte: a despeito de todas essas tribulações, distúrbios e apreensões, a gente começou a destacar o cuidado provedor de Deus, a atenção voltada de Deus para a nossa vida em particular. Era esta experiência que nós estávamos compartilhando como casal, e podendo também perceber que mesmo a despeito dessas situações difíceis, Deus tem cuidado das pessoas, Deus tem cuidado de famílias, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo. E aí Deus aparece nesse texto mostrando como é que esse cuidado se desdobra. E eu quero ver isso com você. Como é que Deus, que provê na vida do seu povo, comparece
Quais são as manifestações da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus? É isso que eu quero falar com você. Li esta frase e achei intrigante. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros. Se parasse aqui a frase era perigoso, né? Mas olha só, todos eles em mim. Sabe, este livro, esse manual, é interessante para confrontar a mim mesmo. Eu vou encontrar erros que se encaixam de fato em mim. E a primeira coisa que eu queria destacar sobre o Deus que provê no deserto é a instrução que Ele traz. No texto que lemos, Deuteronômio 8, versículo 1, ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na terra. Ele está dizendo, pessoal, você que quer entrar na terra prometida, que eu já tinha declarado aos meus servos no passado, você cuide em obedecer, em observar todas as orientações deste livro, para que você viva, cuide em cumprir. Sabe, nós estamos na mesma peregrinação neste mundo, nós temos uma promessa de um novo céu e nova terra, e a orientação de Deus é, olha meu amigo, se você quiser entrar no novo céu e nova terra, cuide em cumprir todas as orientações que este livro tem para a sua vida. Deus dá a sua palavra. Eu gosto muito de pensar na Bíblia como o manual do fabricante, o manual de instruções, o código de conduta, o normativo de vida. Deus já havia orientado a Moisés em Êxodo 18, 19, ouve as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Ensina ao povo os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. É muito importante, é fundamental, é imprescindível, é salutar que o povo de Deus reconheça a importância da palavra, de conhecer a palavra, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de meditar a palavra, de crer na palavra, de compartilhar a palavra, de pregar a palavra. Deus recomendara para Josué, e essa recomendação serve a todos os servos de Deus em toda a história: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e você vai ser bem sucedido. Meu amigo, a tua vida está relacionada no seu sucesso a este livro, a esta palavra. Paulo também recomenda à igreja de Filipos: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho, para que a tua vida seja bem sucedida, para que prospere o seu caminho, para que tudo te vá bem. O principal é viver a vida de forma convertida e coerente com o evangelho. Não queira passar por pandemia, não queira passar por deserto, não queira passar por situações difíceis sem a palavra do Senhor. A recomendação dada por Paulo é esta: viva de acordo com o Evangelho. Dê uma trégua, por favor, a tantas distrações e divertimentos que a vida moderna oferece, procedentes das redes sociais, procedentes do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, procedente da Netflix, procedente da internet, dos seriados e por aí afora. Dê uma pausa e volte-se para a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que, pensando que ouvindo pregadores, substitui a palavra. Se você tiver que fazer uma opção entre me ouvir agora e a palavra, por favor, vá à palavra. É a palavra de Deus. O texto diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sua vida está relacionada com a palavra. E é importante ter acesso com a palavra, mas não é o suficiente. Porque a orientação é: tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto neste livro está escrito. E aí vem outra coisa importante. Quando se fala que o Deus que provê é o Deus que dá instrução, nós estamos falando agora da obediência à sua palavra. Porque o
tipo de deserto serve para provar, para testar, para ferir o que é que está dentro do meu e do seu coração. O tema agora é obediência na instrução. A obediência é algo que os pais apreciam ver em seus filhos. A obediência é algo que o Senhor requer dos seus servos. A obediência é algo que o próprio Senhor Jesus declara e espera. Porque ele diz em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então a obediência na nossa relação com Deus, ela é muito importante. Jamais esqueça do princípio bíblico, a obediência sempre traz para a sua vida bênçãos. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus. Se você obedecer, as bênçãos vêm de carona, vêm a reboque sobre a sua vida. É isso que Deuteronômio 8 diz. Vocês obedeçam para que vocês vivam e se multipliquem, e vocês entram e possuam a terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, conforme as que eu enviei para o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Meu amigo, se a obediência traz bênção, o inverso também é complicado. A desobediência traz sobre a sua vida maldição. Na vida prática, todos nós filhos já experimentamos isso. Lembra quando o pai e a mãe diziam, não é para fazer isso, e você fazia, dava certo? Nunca deu certo, porque é um princípio da obediência grave. A obediência traz bênção sobre a sua vida. O Deus que provê nos traz instrução, a sua palavra para ser obedecida. Mas em segundo lugar, o Deus que provê no deserto, Ele traz direção. Nós encontramos aqui no versículo 2, recordar-te-á todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Deus sempre aponta o caminho, Deus sempre aponta a direção. Salmo 32:8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isaías 30:21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus sempre aponta a direção, Deus aponta o caminho. Jesus se apresenta como a direção, Ele diz, eu sou o caminho. Jesus mostra a rota, mostra o mapa, mostra a linha que você deve seguir. E Jesus mesmo alertou, muito cuidado, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. É isso, o caminho é apontado por Deus. Mas além de apontar um caminho, Ele também guia você no caminho. Porque é isso que o texto de Deuteronômio 8:2 diz, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, te conduziu. Imagine você trilhar num deserto sem GPS, sem mapa, sem rota, só por Deus. A situação era precária daquele povo, mas Deus foi o GPS, Deus deu as coordenadas, Deus deu o caminho e conduziu aquele povo no deserto. O Deus que provê trouxe para eles direção, o caminho e a condução. Por isso que a palavra descreve que durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite uma coluna de fogo. Olha que Deus fantástico, o Deus que mostra e que guia pelo caminho. Para o calor do dia, porque o deserto é assim, a nuvem. Para o frio da noite, a coluna de fogo. Deus mostrou o caminho e Deus acompanhou, Deus conduziu no caminho. Querido, andar na dependência de Deus é semelhante, ou passar pelo deserto, é semelhante a guiar um carro com os faróis ligados à noite. Nós só enxergamos na distância que o farol alcança. E à medida que vamos percorrendo, as coisas vão se mostrando mais claras e nítidas. É assim que é viver dependente de Deus. À medida que prosseguimos, vamos enxergar o próximo trecho.
O amanhã pertence a Deus. Deus conduziu com a nuvem e com a coluna de fogo. Ele vai dando direção a cada dia, vai mostrando o caminho. Este é o Deus que provê no deserto, que traz a instrução que é dada para ser obedecida, mas que agora nos apresenta como a direção no caminho, guiando. Mas em terceiro lugar, esse Deus que se apresenta aqui em Moisés, falando em Deuteronômio, diz que ele sustentou o povo com maná. Sabe que o Deus que provê no deserto, ele traz sustento. Porque o maná foi instituído, e você pode folhear a sua Bíblia depois, em Êxodo 16, porque o povo estava no deserto, não tem padaria, não tem shopping center, não tem supermercado, não tem nada. E Deus instituiu que todas as manhãs no orvalho se formaria o maná. E era uma comida que sustentou esse povo durante muitos anos, durante esses 40 anos. Quando eles entraram na terra prometida, cessou o maná. Mas uma coisa curiosa é que eles deveriam recolher no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia. Só que eles deveriam colher do primeiro até o quinto dia a porção de cada dia. Apenas no sexto dia eles deveriam colher 2 porções, porque no Shabat, no dia do descanso, eles não deveriam executar nenhum trabalho. E a porção que eles recolheriam no sexto dia, que eram para 2 dias, esta porção prevaleceria. Mas o povo até achou engraçada essa orientação do Senhor, e logo no início pegou, colheu no primeiro dia, por exemplo, 2 porções. No outro dia cheirava mal o maná. Apenas no sexto dia este alimento durava 2 dias sem apodrecer. Tudo isso está descrito lá em Êxodo 16 e você pode verificar. Mas o que eu queria destacar, que o Deus que provê o sustento no deserto, Ele dá uma porção de cada dia. E esse pão vem do céu. Então, meu amigo, se você e eu temos o arroz e feijão em casa, se temos uma mistura, uma casa, compreenda, Deus vai dar ao povo dele, que vive no deserto, em obediência, o sustento diário, a provisão diária, a porção diária. É na porção certa para cada dia da semana. E o sustento que Deus envia é suficiente para fazer você se manter vivo. Eu queria dar uma dica: para com esse teu enjoamento. Papai ensina o seu filho, você é culpado de ensiná-lo errado. Você precisa abolir essa postura infantil em casa. Quando as crianças dizem: eu não quero, eu não gosto, estou cheio, de novo. Para com isso, meu querido, aprenda. Você tem que estar contente. Ensine isso aos seus filhos com tudo que Deus tem nos dado. Se Deus tem alimentado, se Deus tem agasalhado, digo amém. Ensine a comer o que tem, ensine a comer o que basta, ensine a não desperdiçar, ensine a comer com gratidão, ensine a comer com satisfação, com alegria, com regozijo, com celebração. É essa a orientação de Deus para o sustento diário que Ele provê. Agora, a palavra nos dá orientações sobre o sustento no deserto, Deus que dessedenta a sede, que sacia a fome. Veja só alguns textos bíblicos, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo terá alimento, o justo terá o maná diário. Mateus 6,11, Jesus nos ensina: o pão nosso de todos os anos nos dá hoje. Ele não diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,26, Jesus diz: observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem ajuntam os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura você não vale mais do que um pardal, do que um anu preto, do que um tigril? Deus ensina, Paulo escrevendo à igreja de Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, a te prover o sustento de cada dia, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo: tendo o que comer, e o sustento, e o que vestir, fique contente. Paulo escreve: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ser humilhado, ser honrado.
tendo experiência tanto da fartura, como da escassez e de fome, como da abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E como o salmista descreve numa linguagem poética essa cena do deserto, ele diz: pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão no céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual corrente pelo deserto. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Deus sustentou o povo no deserto e deu água para saciar a sede. Deus sustentou a viúva pobre. Deus sustentou o profeta com pão e carne através de um corvo. Deus dará a provisão na sua vida de cada dia. Deus dará o seu arroz, o seu feijão, o seu ovo, o seu bife. Deus vai te dar a sua massa. Deus vai dar o azeite e a farinha. Deus cuidará de ti. Começamos essa celebração cantando: Deus cuidará de você. Deus pode até fazer alguns caprichos, pode mandar um manjar diferente, mandar codornizes. É isso que o Salmo 37:4 diz: agrada-te, faça Deus ficar contente com a sua vida e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. A pandemia trouxe alguns ensinamentos, dentre os quais eu destaco: você pode viver com menos, nós podemos viver com pouco. Precisamos de pouco para viver. A sua vida pode ser mais simples, é isso que ela nos mostrou. E o seu tempo tem que ser melhor aproveitado. E precisamos aprender a ter reservas em casa. Em nossa experiência pessoal, eu e Né refizemos o nosso orçamento, reduzimos, ficamos apenas com o carro, vamos adequar a nossa vida, estamos nos adaptando. Nós temos um Deus que provê e que sustenta. E aqui é interessante você ser lembrado da mordomia cristã, porque você é mordomo daquilo que Deus te deu. Não queira experimentar as bênçãos de Deus sem ser um bom mordomo daquilo que Deus te dá. É uma coisa fundamental, básica, princípio das Escrituras Sagradas, é a fidelidade para com o Senhor nos seus dízimos e ofertas. Pessoal, tem gente que debocha desse tipo de discurso que a gente trata na palavra. Meu amigo, nós experimentamos isso porque é princípio da palavra e porque Deus disse: faça prova de mim. Eu quero aqui registrar a gratidão do meu coração, aquelas pessoas desta igreja e de outras igrejas, e pessoas que também que são frequentadores, participam, simpatizantes da nossa comunidade, que entenderam esse princípio e são fiéis nos seus compromissos com dízimos e ofertas. Deus abençoe a sua vida na proporção do seu coração generoso, na proporção da sua fidelidade, na proporção da sua fé. Que Deus assim honre você, meu irmão. Deus conhece o seu coração, Deus sabe como que você faz isso, porque tem gente que talvez até contribua por desencargo de consciência. Vai saber que lá no registro da igreja tem gente que confirma lá, se você quiser saber quanto que você contribuiu, então vou contribuir, porque na verdade vai que alguém perceba que eu não contribuo. Tem gente que é mensalista da igreja, mas não é dizimista, e eu quero desafiar você, porque esse sustento que Deus provê é de acordo com esta fidelidade para os seus filhos. Agora, o Deus que provê no deserto, além da instrução, além da direção, além do sustento, Ele mostra o seu cuidado. Versículo 4: nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. O cuidado de Deus preserva as vestes e preserva as sandálias, os seus sapatos. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, Deuteronômio 29:5, nem se gastou o vosso pé, no vosso pé a sandália. Eu sou da época do sapato Vulcabras, e eu usei muito sapato Vulcabras. Era um sapato bonito, ele era confortável, ele era barato e ele era duradouro. Sabe que Deus vai visitar a nossa veste, vai visitar os nossos sapatos, fazendo com que eles não se envelheçam e eles permaneçam. Nós vivemos hoje num mundo muito descartável. Os produtos hoje são vulneráveis. No passado as pessoas recebiam os produtos mais firmes e a gente conservava mais. Mas eu quero dizer que Deus se preocupa com as suas vestes, com seus sapatos. Deus se preocupa com a sua geladeira, com o seu fogão, com a sua cama, com o seu colchão. Deus provê o cuidado de manutenção dessas coisas. O muito sem Deus é pouco demais, dizia uma canção antiga. Mas o pouco com Ele muito se faz.
Existem coisas que devoram, que consomem, que corroem. Existe o gafanhoto, as traças, a ferrugem, as pragas e a poluição. O ladrão rouba da sua casa. Mas, meu irmão, Deus vai preservar, Deus vai manter sobre os seus filhos. O cuidado desse Deus até com a sua saúde, porque nem se inchou o pé nesses 40 anos dessas pessoas que estavam no deserto. Novamente, meu amigo, a gente quer só a benção, só quer o bônus sem o ônus. E Deus sempre diz, olha só, Êxodo 15, 26, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto perante os olhos do Senhor, e você der ouvido aos mandamentos e guardar os seus estatutos, não vai vir enfermidade sobre você, sobre aquelas que eu enviei nos egípcios. Daniel descreve o povo que conhece o seu Deus, é um povo forte e ativo. A palavra forte é resistente, vigoroso, robusto, duro, fortalecido e firme. E é ativo porque é um povo preparado, operante, ágil e determinado. Meu amigo, você pode fazer uma boa parceria com o Senhor. Tome o cuidado com a sua alimentação, pratique o seu exercício, mas ande na obediência, porque Deus vai te dar a preservação. Deus pode atuar na sua circulação sanguínea. Deus pode atuar nessa inflamação, na sua disfunção hormonal. Deus pode atuar na sua disfunção orgânica. Deus conhece todas as entranhas do teu corpo. Deus conhece os seus órgãos internos, as células, o interior de cada órgão. Deus conhece o cérebro. Deus conhece o seu coração, o rim, o intestino, o pâncreas. Deus conhece o globo ocular, os músculos, os nervos, a estrutura óssea, as cartilagens. Deus conhece as vértebras, as membranas, as artérias, as veias, os vasos sanguíneos, a sua pele. Deus conhece, Ele pode fazer a manutenção instantaneamente disto. A obediência traz isso. Deus pode desobstruir artérias entupidas, aniquilar vírus, explodir cálculos renais, curar, extirpar. Esse é o Deus que esta palavra diz, que provê o seu povo no deserto. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado, porque o Senhor o livra do mal, e no dia do seu leito de enfermidade, o Senhor vai lhe afofar a cama. É isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. O sustento vai além das vestes e dos sapatos, seus bens materiais, a sua casa, seu apartamento, a sua área de lazer, o seu pesqueiro, o seu sítio, a sua chácara, o seu automóvel, a sua moto, a sua bike, os utensílios domésticos, talvez até o seu barco, e todas as regalias, as férias, o descanso. Hoje eu lia pela manhã Salmo 18, e Davi estava dizendo que Deus me cercou de coisas aprazíveis. Deus vai prover a tua família, quando você anda na obediência no deserto, Ele vai cumprir aquilo que Deuteronômio, ou Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Deus vai trazer os seus filhos como herança, e outras conquistas, o cargo que você quer, o concurso que você almeja, o seu vestibular. Mas existem algumas advertências e eu quero elencar rapidamente. Primeiro, cuidado com a ganância. Segundo, cuidado com a prodigalidade. Filho pródigo gastou tudo, desperdiçou tudo. Cuidado com a sua ansiedade, lança ansiedade ao Senhor. Cuidado com a sua avareza. Cuidado com o seu apego aos bens materiais. Cuidado com a sua soberba, arrogância, ostentação e orgulho. E cuidado com a sua infidelidade. Se você compreender a obediência, esse sustento tranquilo vem do Senhor. Agora, por fim, além desse cuidado de Deus que provê, vem a proteção. Versículo 15: Deus me conduziu por um deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura. Deus protegeu o seu povo no deserto contra esses animais ferozes e contra esses animais venenosos. Deus nos protege contra as intempéries. Essa semana nós fomos surpreendidos com o ciclone bomba. Meu filho mora lá em Santa Catarina, em Biguaçu, Tijucas. Ele falou: pai, eu nunca vi coisa igual. Eu estava voltando para casa, a esposa estava amedrontada, e eu passava pela estrada, árvores caídas, acidentes, e eu tinha que desviar. Pai, foi horrível. Deus está conosco mesmo na tempestade. Proteção contra outros tipos de perigos.
No mundo moderno, acidente de carro, quantas vezes Deus já nos livrou? Me recordo que quando menino, uma vez eu caí num poço que tinha um ferro bem no centro desse poço. Ele, se caísse na minha barriga, tinha me espetado e arrebentado. Deus me protegeu. Se nós um dia pudermos saber tudo que Deus fez para te livrar, você vai ver quantos livramentos Deus já não trouxe na sua vida. E eu queria declarar, para fechar essa abordagem do cuidado e proteção de Deus para a sua vida, com alguns textos bíblicos. Pois contra a sua vida não vale encantamento, diz Números 23, 23. Salmo 91, 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da peste. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal vai suceder e praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque a mim se apegou com amor. Sabe, novamente o bônus e o ônus. O bônus é livramento, mas o ônus porque se apegou a Deus, obedeceu ao Senhor com amor. Salmo 121, não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Deus que provê na minha e na sua vida no deserto. Ele me provê instrução, me provê direção, me provê sustento, me provê cuidado, me provê proteção. E a maior demonstração da provisão de Deus está em Cristo Jesus. Porque o texto bíblico diz que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Bom, tem algo que eu não poderia deixar de falar nessa conclusão. É um alerta, é uma advertência. Porque, legal, Deus me dá a instrução, Deus me dá a direção, o cuidado, o sustento e a proteção. Mas a quem Deus dá isso? Aos filhos obedientes. Mas eu estou preocupado com o destino de muitas pessoas que estão apartadas, alienadas deste livro. O comportamento do povo de Israel serve para alertar a mim e a você. Porque cuidado com demonstrações na sua vida, na sua casa, de desobediência à palavra de Deus. Cuidado na demonstração da sua vida de desprezo ao Senhor. Cuidado, como aconteceu com o povo aqui, de demonstrar a sua infidelidade, a sua vida devassa, porque a palavra infidelidade tem a ver com devassidão. Cuidado com as iniquidades, cuidado com qualquer tipo de perversidade dentro do seu coração. Cuidado com a sua murmuração, o seu lamento, a sua reclamação. Cuidado com a sua incredulidade, não crê no que Deus pode fazer. Cuidado com a sua rebeldia, porque essas pessoas não vão entrar na terra, vão perecer no deserto. O que vai fazer você acordar para as realidades espirituais? O que você está esperando? O que ainda precisa acontecer no mundo para que você fique em estado de alerta? Não bastam a pandemia, a crise econômica, a crise política, o sofrimento humano, a instabilidade, os terremotos no México, na Califórnia, a praga de gafanhotos, os corvos que estão invadindo os Estados Unidos na Califórnia, o ciclone bomba. O que você espera? Você não tem medo do juízo vindouro? Você não tem medo de cair na mão do Deus vivo? Você pensa que viver de forma desregrada e alienada a Deus e a sua palavra não vai trazer consequência para você? Nós temos vivido uma demonstração, uma amostragem mínima do que é que está previsto no futuro para todos aqueles rebeldes, obedientes, incrédulos ao Deus vivo. Acorda, desperta e se ligue. Cai a ficha. Arrependa-se antes que seja tarde. Volte para Deus. Ponha a sua vida em ordem. Reconcilie-se com Ele. Fuja da ira vindoura. E experimente esse Deus que provê ao seu povo a instrução, a direção, o sustento do maná diário, o cuidado com as vestes e com as sandálias, e a proteção
Que Deus abençoe sua vida.